Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se puderem apagar as luzes, por gentileza. Dá para baixar o fundo só um pouquinho? Vou baixar tudo, o fundo musical. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Oh, aplauda Jesus, aplauda o Senhor, glorifique o Senhor Jesus. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra. Ele merece, Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele sim merece toda adoração. Jesus seja adorado, Jesus seja glorificado, exaltado. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, meus irmãos, aleluia, aleluia. Glorificado seja o Senhor Jesus. Ele que nós viemos aqui cultuar essa noite. Nós viemos aqui simplesmente por causa dele. Aleluia. Vou pedir que coloque aqui no telão, Mateus capítulo 26, versículo 32. Aleluia. Depois eu posso disponibilizar para vocês esse PDF. Eu glorifico a Deus essa noite. Deus, Ele tem nos abençoado tanto. Ele tem feito tantas coisas Deus tem feito. Mateus capítulo 26, versículo 32 diz assim: Jesus lhes disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que
ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Se puder apagar a luz, pode apagar. Obrigado. Deus é tão maravilhoso, irmãos. Ontem, enquanto eu assisti uma aula, nós falando sobre um texto, o texto de Filemon, e eu falei para o professor, professor, eu vejo Jesus em Paulo, intercedendo por Filemon. Ele falou, Neto, é uma maneira de interpretar esse texto. Eu falei, na verdade, professor, eu vejo Jesus em todos os lugares. Eu vejo Jesus em todos os versículos. Eu vejo Jesus em todos os textos. Eu vejo Jesus em você essa noite aqui. Então, se você pode aplaudir Jesus essa noite. Aleluia. Nós não nos cansaremos de falar de Jesus. Nós não pararemos de anunciar que Ele é Rei, que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele salva. Hoje eu estava falando com o pastor Ernesto. Ele quer muito que nós levemos uma equipe a Moçambique, na África, para a realização de um encontro. Isso não é impossível não, irmãos. Nós iremos lá em Moçambique, lá em Maputo, que é a capital de Moçambique, realizar um encontro com Deus lá. Amém? Então já vai se organizando. A caravana vai sair daqui em 2025. Amém? Em 2025 vai sair uma caravana do Brasil, da Comunidade Sal da Terra, lá para Moçambique, para nós realizarmos um encontro com Deus. A minha vontade era ir essa semana já. Eu até procurei umas passagens, mas ele falou, não, pastor, nós estamos com muitas atividades, vamos marcar para o ano que vem. Porque Jesus está voltando, nós precisamos nos movimentar para ganharmos almas dia e noite. Essas palavras foram ditas pelo nosso mestre e também pelo apóstolo Pedro na última ceia. Jesus, ele disse que os seus discípulos iriam traí-lo. Pedro, como sempre, ele toma a voz, como nós lemos, e fala, Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Jesus olha para ele e fala, Pedro, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus, ele não predestinou, amém? Jesus, ele não predestinou que Pedro iria negá-lo, mas Jesus, ele é onisciente, então ele prediz. É muito diferente a predestinação. Pedro estava predestinado a negar Jesus. Não, foi uma predição. Jesus, ele conhece o passado, o presente e o futuro, porque ele é Deus. Como diz lá no livro de Hebreus, ele está assentado sobre o trono, pois ele é Deus. E também no livro de Hebreus diz que ele está em pé também, porque ele é Deus. Então, como Deus, ele sabia que antes que o galo viesse a cantar, Pedro negaria 3 vezes. Em Mateus capítulo 26, do versículo 69 ao 75, eu tenho que ler, diz assim, Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse, você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez, não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali, chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Repita comigo só amém. Repita comigo amém. Amém.
Pedro sempre esteve com Jesus, o acompanhando em todas as jornadas. Vejamos alguns momentos que Pedro esteve com Jesus antes de negá-lo. O chamado de Pedro na pesca maravilhosa. Jesus falou para ele: volte a pescar. E Pedro falou para Jesus: pela tua palavra eu irei. Após a pesca, Pedro reconheceu que Jesus era um mestre, e a Bíblia diz que ele deixou o barco e as redes e seguiu Jesus. Outra vez Jesus perguntou para todos os seus discípulos quem ele era. Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, reconhecendo a divindade do Senhor Jesus. Em outro momento, quando Jesus falou para eles irem para outra margem, uma grande tempestade os assolaram, e Jesus veio caminhando sobre as águas. Eles ficaram aterrorizados. Então Jesus disse: sou eu. E Pedro disse: se és tu, manda-me a mim e a ti. Pedro então anda sobre as águas. Pedro, ele vai desfalecendo a sua fé e vai afundando. Jesus o pega pela mão, coloca novamente sobre as águas, e Pedro e Jesus voltam para o barco andando sobre as águas. Em outra ocasião, na transfiguração, Jesus chama os 3 discípulos, e entre os 3 discípulos também estava Pedro. Ali aparece diante deles Moisés e Elias, falando que a lei e os profetas se cumprem no Senhor Jesus. E o mais interessante é que Moisés e Elias falaram sobre a crucificação de Jesus Cristo. Pedro, ele ficou tão feliz que ele falou: façamos então 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Na última ceia, Jesus lavou os pés de Pedro, demonstrando que ele é Deus, mas também ele é humilde. No Getsemane, Pedro esteve com Jesus. Jesus falou para ele: olha, não dorme, fica comigo orando aqui, fica comigo. Então por que Pedro negou Jesus? Essas passagens que eu falei para vocês rapidamente foi para demonstrar que Pedro não era um homem medroso. Pedro era um cara corajoso. Pedro falava quando ninguém queria falar, não era tímido. Então por que Pedro negou Jesus? Já saindo em defesa de Pedro, Pedro foi o único discípulo que acompanhou Jesus no primeiro julgamento. Porque todas essas negações aconteceram no pátio de fora, ou seja, no quintal daqueles que deveriam adorar o Senhor, mas acabaram julgando o Senhor, que eram judeus. Então eu elenquei aqui alguns motivos porque Pedro negou Jesus. O primeiro motivo porque Pedro negou Jesus foi medo da perseguição. Mas por que então Pedro teve medo? Um homem que andou sobre as águas, um homem que cortou a orelha de Malco, um homem que esteve com Jesus na transfiguração, por que ele teve medo? Eu vou te explicar agora. Pedro, ele teve medo porque toda a sua força vinha de Jesus. Tudo que ele realizou antes de negar o Senhor, toda a força dele vinha de Cristo. Enquanto Pedro estava fisicamente, literalmente próximo do Senhor, Pedro era um homem forte, valente. À medida que o Senhor Jesus ele foi traído, foi preso, estava no julgamento, Pedro ele estava distante do Senhor. E essa distância geraram todos esses motivos que eu vou elencar aqui. Na introdução dessa mensagem eu já falo para você: se você quer nunca mais negar Jesus, sabe que a força que você tem não vem de você mesmo. Ou melhor, que você não tem força alguma. Toda a tua força vem de Jesus Cristo. Pedro andou sobre as águas porque estava com Jesus. Pedro suportou a glória da transfiguração porque estava com Jesus. Pedro participou da multiplicação dos pães porque estava com Jesus. Se você quer viver milagre na tua vida, esteja com o Senhor Jesus. Se você pode, aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Naquele momento, Pedro ele ficou com medo da perseguição e assim pensando: eu vou perder a minha vida.
Quantas pessoas negam Jesus por medo das perseguições, medo de perder as suas vidas? Nós sempre lemos os heróis da fé, pessoas que não negaram o Senhor, muitas delas tiveram mortes bárbaras mesmo. Mas eu quero falar para você que muitas pessoas negaram o Senhor Jesus nas perseguições. Muitas pessoas negaram Jesus nos coliseus. Muitas pessoas negaram Jesus pela mão de Nero e tantos outros. Mas eu quero falar para você que o mundo grita: negue Jesus. O mundo grita para que nós viemos negar o Senhor Jesus. O medo grita: negue Jesus. A perseguição grita: negue Jesus. Outro motivo que Pedro negou Jesus foi a pressão social. Repita comigo: pressão social. Naquele momento, quem era amigo de Jesus estava mal na fita. Naquele momento não era legal ser amigo de Jesus. Naquele momento, aqueles que estavam seguindo Jesus estavam na derrota. E quantos seguem Jesus somente quando tudo está bem? Quando tudo vai bem, eu estou com Jesus, glória a Deus, eu sou crente, eu sou pentecostal, eu sou aquilo, eu sou outro. Mas quando a pressão sobrevém sobre a pessoa fala: não, não sou mais crente não, eu fui uma vez ou outra na igreja. Ah não, aquele encontro lá não muda a vida de ninguém. Célula, eu nem gosto disso. Jesus, ah não, a pressão social. Ou na faculdade, não é legal nós falarmos que nós servimos ao Senhor. Ou para os nossos negócios, não é legal falar que nós servimos ao Senhor. Para os nossos amigos da rua, não é legal. E o mundo grita: negue Jesus. E os crentes fazem, negam o Senhor. Tem gente que posta tudo que pode, até o que não deve na rede social, mas não tem coragem de postar um versículo, não tem coragem de compartilhar uma pregação, não tem coragem de colocar um convite para um culto. Sabe por quê? Não pega bem, não é legal. Não, todo mundo sabe, Deus sabe. Pressão social. E a sociedade grita: negue Jesus. Eu quero que todos saibam que eu sirvo a Jesus. Eu quero que todos saibam, e quando a pessoa não sabe, eu faço questão de criar uma conversa para falar que eu sirvo Jesus Cristo. A sociedade, os padrões da sociedade não nos calarão. Por mais que a sociedade grite: negue Jesus, eu continuarei servindo o Senhor, anunciando que Ele é o meu Deus. Uma falta de compreensão. Pedro nega Jesus porque ele não compreendia o plano da salvação. Ele não compreendia o plano da crucificação. Ele não entendia que o Senhor Jesus deveria morrer para que ele fosse salvo. Por isso ele negou Jesus. Você nega Jesus porque você não entendeu a cruz ainda. Você nega Jesus porque você não entendeu o quanto ele sofreu por você. Você nega Jesus porque você pensa que essas histórias que nós contamos aqui no púlpito é brincadeira, é a história da Bíblia. Não, Jesus existiu, ele veio na terra. Jesus, ele foi esmurrado, cuspido, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, que os espinhos perfuraram a sua cabeça. Ele foi isso, quase que eu falo em línguas agora. Por conta de você. Você nega Jesus porque você não conhece a cruz. A minha esposa, pergunte para minha esposa se eu passei uma noite sem dormir por causa das parcelas atrasadas. Pergunta para minha esposa se um dia, um domingo, te foi tirado o sorriso do meu rosto por causa de uma parcela atrasada. Pergunta para ela.
Não, porque eu entendi a cruz, isso não é nada. Pergunta para minha esposa se eu me preocupo quanto dinheiro entra aqui de dízimo. Eu não quero nem saber. Eu quero saber que o meu Cristo seja anunciado dia e noite. Noite e dia Ele vai ser anunciado. Aleluia. Pode dar glória a Deus mais alto, meu irmão. Entenda a cruz, meu irmão. A cruz foi por você. E a falta de compreensão grita: negue Jesus. Não preciso ler a Bíblia. Por que eu vou ler a Bíblia? Por que eu vou ler a Bíblia? Não preciso ler a Bíblia não. Porque eu vou orar. A ignorância grita: negue Jesus. Sabe por quê? O diabo não quer que você leia a Bíblia, Gui. Porque quanto mais tu lê a Bíblia, mais de Jesus tu vai ter na tua vida. O mundo não quer que nós conheçamos a palavra de Deus. O mundo quer que nós não compreendamos a Jesus. Mas nós vamos continuar anunciando Jesus Cristo. Pedro negou Jesus por falta de preparação espiritual. Jesus havia advertido os discípulos a orar para não cair em tentação, lá em Lucas capítulo 22, versículo 40. Pedro, no entanto, não estava espiritualmente preparado para a provação que enfrentaria. Pessoas negam a Jesus por falta de espiritualidade, falta de oração, de jejum, de santidade. Os demônios gritam: negue Jesus. Porque uma pessoa está negando Jesus, porque uma pessoa saiu da igreja, porque uma pessoa está atolada em pecado. Por quê? Falta de preparação espiritual, falta de oração. Não ora. Tem crente que passa o dia inteiro e não ora. Tem crente que passa o dia inteiro e não lê a Bíblia, não anda em santidade. Meu irmão, se você continuar assim, você vai negar Jesus. A pressão espiritual naquele momento, imagina, o rei estava sendo condenado, o inferno estava de pé, mas iria cair. Os demônios gritam para você todos os dias: negue Jesus. As pessoas ficaram espantadas com esse título. E esse título foi para isso mesmo. E eu vou pedir a Deus para que Ele me dê mais títulos ainda, dessa maneira. O próximo domingo vai ser demônios. Eu quero escandalizar você para que você aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Todo dia a mídia, a internet, o bairro está gritando para nós: negue Jesus. Jesus não existe, Jesus está ultrapassado. Mas essa noite eu estou com um grupo de irmãos aqui essa noite, um grupo de discípulos do Senhor que não negaram o Senhor, que aos domingos estão servindo a Deus, que são mais que vencedores. E se você pode, exalte aplaudindo Jesus Cristo. Pedro negou Jesus porque estava isolado. Uma das maiores estratégias que o diabo sempre utilizou foi isolar as pessoas. Você percebe que toda pessoa que está mal espiritualmente, ela se isola. Ela não responde mais o WhatsApp, ela não responde a mensagem, ela não fala mais com o líder, ela não vai mais na célula, nós ficamos sem acesso a essa pessoa. Não permita que o diabo faça isso com você. Ele quer te isolar para que você venha negar Jesus. Naquele momento Pedro ficou isolado, longe dos seus irmãos. Quando Jesus foi preso, Pedro o seguiu à distância. Existem muitas pessoas que seguem Jesus a uma certa distância. Não, você não tem que seguir Jesus a uma certa distância. Você tem que seguir Jesus próximo dele. O evangelho é relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Nós não precisamos de nenhum intercessor. O líder não é um intercessor. O líder é alguém que está te ajudando a servir o Senhor. Não existe mais véu algum agora. Nós podemos ter acesso direto com Jesus Cristo. Tantas pessoas hoje não querem mais congregar e dizem estar bem. Nós ouvimos um testemunho na nossa célula de um pastor que não tem igreja, de um pastor que falou para um discípulo nosso: quem disse que precisa congregar? Um pastor falando: não precisa congregar. Esse é o tempo de hoje. Infelizmente essa pessoa não é pastor,
Porque um pastor verdadeiro sabe a importância do congregar, de estar junto, de uma célula, de uma oração entre irmãos. A célula é algo maravilhoso, meu irmão. Não há coisa melhor do que estar em uma célula com nossos irmãos em Cristo Jesus. E o mundo grita: negue Jesus, se isole, fique sozinho no seu quarto, fique sozinho, não ande com ninguém que sirva a Deus. Você não precisa, você é a igreja. Essa frase, eu sou a igreja, não é uma frase boa. Te explico por quê. Lembra quando o diabo derrubou Eva e Adão, Adão e Eva? O que ele falou para Eva? Vocês serão como Deus. O diabo fala assim agora para as pessoas: olha, você é a igreja, você não precisa congregar, você é a igreja, você é importante. Nós somos igreja quando nós fazemos parte da igreja espiritual. Nós somos igreja quando nós adoramos e servimos Jesus Cristo. E o mundo grita: negue Jesus. Provações espirituais. Pedro estava enfrentando uma provação espiritual intensa. Jesus havia avisado a ele que Satanás pediu para peneirar a sua vida, como trigo. Você sabia que o diabo ele quer acabar com a tua vida, destruir a tua vida, destruir o teu casamento? O diabo ele não está de brincadeira. O diabo ele quer jogar a tua vida no inferno junto com ele. O diabo ele não é o rei do inferno, mas ele não quer ir para o inferno sozinho. O diabo ele não reina as salas do inferno, mas ele não quer ir para o inferno sozinho. Sabe que o diabo ele quer muito tragar a tua vida, e quando você não está servindo a Jesus, você está servindo ao diabo. Quando você não está buscando servir a Cristo, você está adorando o diabo. Não existe meio termo, meus irmãos. E o diabo grita: negue Jesus, negue Jesus. Pedro também negou Jesus por confusão e desesperança. Ele ficou confuso naquele momento. Ele não estava entendendo as coisas. Ele não possuía mais esperança em Cristo. Porque ele pensou: Jesus está preso agora, tudo que nós planejamos acabou, todos aqueles 3 anos que nós passamos ao lado dele se findaram. Desesperança. Nós estamos vivendo a geração com mais desesperança dentro da igreja. Nós estamos vivendo a geração mais depressiva e ansiosa dentro da igreja. As pessoas falam: eu não vejo nada mudar na minha vida. As pessoas olham e falam assim: eu não vejo a minha vida prosperar em nenhuma área. As pessoas falam: eu só vejo contas, problemas. E por isso negam Jesus. Eu quero falar para você que Jesus morreu por você, entregou a vida por você. Você ia para o inferno, agora não vai mais. Você vai passar a eternidade na Nova Jerusalém, junto com o Senhor Jesus. Eu quero falar para você que, como foi bem dito aqui no início, Hosana, Jesus está vindo buscar o seu povo. Eu quero falar para você que a nossa esperança não está no dinheiro, no prefeito, no vereador, no empresário. A esperança da igreja está em Cristo Jesus. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança. E o diabo vem nos ouvidos: tua vida não está andando, tua vida não vai para frente, negue Jesus, negue Jesus. Mas você vai fazer assim, ó: eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus, eu sou príncipe do Senhor, eu sou a igreja do Senhor Jesus, e a minha esperança não está nesse mundo, Satanás. A minha esperança está no meu Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você pode, aplauda Jesus. E tantos outros motivos nós poderíamos elencar aqui. Pessoas negam Jesus todos os dias. Deixa eu contar um dado para você. Na Europa, lugares que era igreja, agora são bares.
Na Holanda, que foi um berço da reforma protestante, Amsterdã, que foi o berço da reforma protestante, a cidade ninguém fala mais de Jesus. A esperança acabou, os valores mudaram. Mas eu profetizo que nós não pararemos. Eu profetizo que nós não negaremos, porque Ele é o nosso Deus. Você pode exaltar Jesus, você pode aplaudir Jesus, você pode aplaudir Jesus Cristo. A expressão galo, quando o galo cantar, antes de o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Assim como em muitas regiões, né? Principalmente no interior, as pessoas sabem a hora de se levantar quando o galo canta. A hora que está amanhecendo é na hora que o galo canta. E se cumpriu, né, aquilo que Jesus tinha falado, que o Senhor tinha predito, que antes que o galo cantasse, Pedro já tinha negado 3 vezes. Existe uma interpretação muito maravilhosa sobre esse texto. Pedro negou Jesus aproximadamente ali entre a meia-noite e as 3 horas da manhã, da meia-noite às 4 horas da manhã. Foi nesse intervalo que Pedro negou Jesus 3 vezes. O galo talvez cantou aproximadamente às 3:30, às 4 horas da tarde. E quando o galo cantava, era sinal que um dia estava amanhecendo. Amém? Quando o galo cantava, era sinônimo de o dia está amanhecendo, vamos nos levantar, vamos trabalhar, vamos fazer os nossos afazeres. Pedro, ele negou Jesus na escuridão, nas trevas. Pedro, ele negou Jesus à noite, na madrugada. Mas quando o galo cantou, era sinal de está amanhecendo o dia. Nós negamos Jesus quando nós estamos nas trevas, estamos perdidos, estamos cegos. Mas o galo vai cantar para você. Por mais que eu sei que o galo cantar aqui era sinal de Pedro, você errou, você realmente negou Jesus. Mas quando o galo cantou, Pedro sentiu no seu coração o arrependimento. Esse galo cantou para Pedro, e Pedro sentiu a dor, porque o arrependimento ele tem que ser regado com dor, o arrependimento tem que vir com dor. E nós pensamos, meu Deus, eu estou negando o Senhor. E esse galo também representa um novo dia para Pedro. Então o galo está cantando aqui para nós essa noite, e que essa mensagem possa gerar no seu coração arrependimento, e você fale: nunca mais eu negarei o Senhor, nunca mais eu vou negar que eu sou crente, nunca mais eu vou me esconder, nunca mais eu serei um crente misterioso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Enquanto nós estávamos nas trevas, nós negamos Jesus. Enquanto nós estávamos na escuridão, nós falamos: não conheço, não sei quem é, eu vou para a igreja de vez em quando, nem sei o que é isso. Mas quando a luz vier, e a luz é Cristo, e a luz é o nosso Senhor, quando o galo cantar anunciando aí vem Jesus, nós não negaremos. Oh, aleluia. Se você ainda por esses dias negou Jesus, o galo está cantando. Se nesses dias você ainda está amedrontado em dizer: eu sirvo ao Senhor, eu caminho com Ele, o galo está cantando, e o dia está clareando, porque o Senhor agora vem. Então que o Senhor Jesus, através do seu Espírito, encontre um lugar no teu coração essa noite. Encontre um lugar no teu coração essa noite. Após o galo cantar, repita comigo: nunca mais Pedro negou Jesus. E como foi pregado aqui na quinta-feira, sem ele saber, brilhantemente pelo Dr. Juliano, o Senhor foi se encontrar com eles novamente.
O Senhor foi se encontrar com ele novamente. E lá está Pedro num barco, sem pescar nada novamente. O Senhor na praia. E começa a assinar para Pedro. E fala assim: você não pegou nada novamente, né, Pedro? Quem és tu? Sou Jesus. Então Pedro pula nas águas e nada ligeiramente em direção ao Senhor, dizendo: nunca mais te negarei. Você pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Oh! E como Pedro negou Jesus 3 vezes, por 3 vezes Jesus também pergunta para Pedro: tu me amas? Jesus nos perdoa e nos cura. Olha para o teu irmão e fala: Jesus nos perdoa e nos cura. Deixa eu contar algo para você. Tem coisas que você precisa resolver na tua vida. Tem coisas que você precisa se arrepender hoje. Deixa eu contar uma história para você. Em uma família muito rica aqui do Brasil, muito rica, eles tinham fazendas e fazendas. Tinha restado apenas a matriarca da família, seus filhos e todo aquele império. Um dos netos dessa mulher veio ficar com uma doença autoimune. Começaram a nascer bolhas no corpo dessa criança. Eles levaram essa criança nos melhores médicos. Os médicos falaram: essa doença é autoimune, não tem cura, não tem o que fazer. É medicação para suportar a dor, a coceira. E eles chamaram uma pastora para ir até a casa deles. E a pastora falou o seguinte: olha, Deus está me falando aqui que existe uma situação nessa família que precisa ser resolvida. Existe uma situação nessa família aqui que está encoberta. Existe um pecado aqui nessa família que está encoberto. Todos ficaram calados, assustados. A matriarca levantou a mão. Se eu preciso contar algo para vocês, que eu nunca contei para ninguém. Como vocês sabem, o pai de vocês viajava bastante, passava de 8 meses fora de casa. Trabalhava um rapaz aqui na fazenda e o pai de vocês me tratava muito mal. E eu acabei caindo com esse rapaz. Nós pensávamos que ninguém ia saber, mas o pai de vocês descobriu. Quando o pai de vocês descobriu, ele chamou o rapaz para ir andar com ele na fazenda. Quando ele volta todo sujo de sangue. Ele fala assim: eu já matei. Eu quero saber de você se eu preciso matar o outro para resolver a situação. Ela olhou para ele e falou: não precisa. Nós fizemos um acordo entre nós que nós não íamos contar isso para ninguém. Mas agora que eu sou convertido ao Senhor, eu peço perdão a todos vocês por ter encoberto isso, e também perdão a Deus. Aquela mulher, ela recebeu a oração da pastora, confessando o seu pecado diante de toda a sua família. Todos caíram em choro. Depois de alguns dias, aquela criança foi sarada, foi curada. Pastor, me explica isso. Isso é sobrenatural. Hoje é dia de perdão. Jesus está te chamando para te perdoar, para te dar uma nova oportunidade. Aumenta um pouquinho para mim o microfone. Jesus está te chamando para te perdoar. Quando Jesus chama Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Pedro lembrava daquele servo que procurou ele. Ele falou: não conheço. Senhor, tu sabe. Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabe. Te amo. Pedro, tu me amas? Jesus queria curar Jesus. Jesus, ele quer te perdoar e quer te curar.
Amém? Então Jesus hoje tem perdão para você que negou Ele. Jesus tem perdão para você que já negou Jesus. Jesus tem perdão para você essa noite que negou Jesus por causa de um dinheiro, por causa de alguma coisa, por causa de um pecado, porque nós negamos Jesus também quando nós pecamos. Jesus, Ele tem perdão para nós essa noite. Depois Jesus senta com Pedro, come aquele pão assado, aquele peixe assado com Pedro, e fala que nós já sabemos: permanece em Jerusalém até tu ser revestido do alto, porque agora você está pronto, você está perdoado, você está curado, vai ser cheio do Espírito Santo e vai ganhar as nações. Jesus quer te curar hoje. Jesus quer te curar hoje. Essa mensagem aqui é para todo mundo. Essa senhora era uma senhora que todo mundo olhava para ela e falava: essa senhora nunca cometeu nada de errado na vida, mas ela confessou o seu pecado, e ela foi o quê? Perdoada pelo Senhor Jesus. Você percebe que pode estar acontecendo muitas coisas na tua casa que você não entende por quê? Porque você tem negado Jesus, porque você não tem se comportado da maneira que você deveria se comportar. Você não tem feito aquilo que você tem que fazer, entregar a sua vida totalmente para Jesus Cristo. Porque quem entrega a vida pela metade continua negando Jesus, infelizmente. Mas hoje é a oportunidade de você entregar a tua vida totalmente ao Senhor. Talvez você não fez uma barbaridade dessa, ou talvez já fez até coisa pior, mas eu quero falar para você que Jesus está aqui para te perdoar. Jesus está aqui para te sarar. E quando nós viemos aqui no altar, nós não estamos nos ajoelhando perante o grupo de louvor. Amém? Quando nós viemos aqui no altar, nós não estamos nos ajoelhando diante do pregador, do líder, do 12. Quando eu venho aqui e me ajoelho na presença, eu estou me ajoelhando diante de Cristo Jesus. Quando eu venho aqui, eu choro pedindo cura, libertação. Eu estou chorando na presença do meu Deus e do meu Rei. Essa noite Jesus, Ele tem perdão para você. E embora o mundo grite: negue Jesus, nós não negaremos o Cristo Jesus, pois Ele é o nosso Deus e Salvador e Senhor de nossas vidas. O galo está cantando porque um novo dia Ele tem para você e para sua casa. E se você pode, aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. O diabo não pode encontrar legalidade em nossas casas e nossa vida. O diabo ele só entra numa vida e numa casa quando ele encontra legalidade. O que é legalidade, pastor? Nós estamos permitindo que o diabo entre na nossa casa. Nós estamos permitindo que o diabo entre na nossa família. O diabo não vai encontrar legalidade. Ele não vai encontrar brecha. Ele não vai encontrar caminho. Porque a nossa casa é de servo do Senhor Jesus. A nossa casa é do Senhor Jesus. E se na tua casa tem alguma legalidade, você vai vir no altar hoje e vai clamar: Senhor, fecha toda a legalidade da minha vida. Fecha toda a legalidade da minha casa. Porque minha casa é lugar santo. A minha casa é lugar abençoado. Amém? Se coloque sobre os seus pés essa noite em nome de Jesus.